2 de fevereiro de 2026, bora buscar o Senhor. São 6:30 da manhã, graças a Deus por isso. E nós temos a oportunidade de buscar o Senhor mais uma vez, de colocar a nossa vida, a nossa semana, esse mês de fevereiro que se inicia, diante do Senhor, diante do altar do Senhor, nas mãos do Pai, para que Ele tome conta da minha vida, da sua vida, para que Ele nos dê um mês abençoado, para que Ele nos dê um mês onde nós possamos ver a mão dEle agindo em nosso favor. Onde você possa clamar, você possa buscar, você possa adorar. Um mês que você possa ver a diferença daquele que serve e que não serve a Deus. Passamos os mesmos problemas que as pessoas do mundo, mas nós devemos lembrar que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos filhos do reino e o nosso lugar é ao lado do Pai. Amém? Acima de toda potestade, todo principado, todo dominador. O inimigo está debaixo dos teus pés. Não se esqueça disso. Em nome de Jesus, que o teu mês possa ser um mês diferenciado, que você possa, nesse mês que é tão curtinho e ainda tem aquele feriadinho longo, né? No meio dele, ele fica mais curtinho ainda, que o tempo não seja um problema para você, que ele não ande contra você, mas que o tempo seja a seu favor. O que muitas pessoas aí fora não conseguem realizar num curto espaço de tempo, que Deus te capacite, multiplique o teu tempo, multiplique as tuas forças, para que você possa realizar de forma sobrenatural em tempo recorde, em nome de Jesus. Vamos fazer o nosso devocional de hoje. Ele fala sobre a promessa da purificação. Lembre-se, o devocional desse ano ele fala sobre as promessas de Deus. Coisa maravilhosa. As promessas de Deus. E tem uma promessa para cada dia, porque ao longo da Bíblia existem várias promessas de Deus para a nossa vida, né? E a gente não pode nos esquecer que promessa não é coisa material, promessa não é bem, promessa é promessa, promessa é aquilo, é a aliança do Senhor com a minha vida, com a tua vida, em nome de Jesus, é a aliança inquebrável de Deus comigo e com você, amém? E hoje é a promessa da purificação. Eu gosto muito desse tema. E vamos fazer junto aqui. A passagem está em Isaías, capítulo 1, versículo 18, e diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Nesta passagem do profeta Isaías, temos o convite essencial para o nosso tempo. A Bíblia é clara sobre o pecado. Ele traz sérias consequências e pode até ser mortal. O apóstolo Paulo nos adverte em uma de suas cartas aos Romanos de que o salário do pecado é a morte. Está em Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. O pecado nos escraviza e gera morte em todas as áreas da nossa vida. Contudo, Deus nos oferece liberdade por meio do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, que sofreu a morte decorrente do pecado para que não fôssemos mais escravos dele. Como Paulo explica, o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte também. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 12, 17, 18. O perdão dos nossos pecados já foi conquistado, basta aceitá-los e escolher pela graça um novo estilo de vida a cada dia. Para isso é necessário nos achegarmos a Deus com o coração quebrantado. No Salmo 21, no Salmo 32, capítulo 1,
aprendemos sobre a importância da confissão. O salmista declara: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. A confissão nos une a Deus e restaura o nosso ser. Quando confessamos nossos pecados com um arrependimento sincero, Deus perdoa as nossas transgressões e esquece completamente dos nossos erros. Isso está em Isaías 43, versículo 25. Por meio de Cristo, temos a certeza de que a resposta de Deus à nossa confissão será sempre o perdão incondicional. Converse com Deus hoje, entregue a Ele a sua culpa e tome posse do perdão e da salvação eterna em Cristo. Escolha Jesus. Esse aqui é para colocar a gente para pensar mesmo. Como é importante a confissão dos nossos pecados, né? Como é importante a gente se colocar diante de Deus e buscar por limpeza, buscar por santificação, purificação. Que em nome de Jesus esse mês, este dia 2, né, de fevereiro, seja um tempo em que a gente possa realmente buscar de Deus essa santificação, essa purificação. A palavra diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes, o pecado, ele traz um peso, e o nosso maior acusador, às vezes, é a nossa mente. O diabo é um grande acusador, a gente já conhece isso, né? Mas, às vezes, a gente não se perdoa. A gente fica: Senhor, me perdoa, Deus me ajuda, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. E a gente, às vezes, não se perdoa dos nossos pecados. A gente, às vezes, não se perdoa. A gente fica se acusando, a gente fica ali: ai, mas porque eu tô sofrendo isso, porque eu fiz aquilo, mas eu tô sofrendo aquilo outro, porque em tal dia... E aí vem o religioso, o amigo, disfarçado de amigo, né? Gosto tanto de você. Será que você não está passando isso porque naquele dia você tomou tal atitude? Será que isso não é consequência daquilo? Ele quer ficar colocando mais peso ainda na sua cabeça. Não bastando já a sua própria mente te acusando, você se esquece da palavra de Deus, dos mandamentos, da lei que está na Bíblia, de que se você pedir perdão com o seu coração quebrantado, Deus vai te perdoar. Ele anseia pela nossa confissão. Deus deseja de nós que nós busquemos estar limpos diante da presença dele. Que nós entremos no altar, que nós entremos, sabe, na intimidade. E entrar na intimidade não é só orar para pedir, para clamar e para chorar. É para quebrar o nosso coração. É para você buscar de Deus uma direção. É para você buscar de Deus o perdão. É para você confessar tudo aquilo que você faz, que você fala, que você sente. Pecado, gente, não é só aquilo que a gente faz. Às vezes o pecado está ali dentro de você. Você está sujo. Você tem aquela aparência de bom cristão na fachada, mas está com o coração sujo. O que está dentro do teu coração? É desejo de vingança? Se lá em Romanos 12 Deus fala: a vingança é minha. Não pagar, que é porque a gente não pagar o mal com o mal, é para a gente pagar o mal com o bem. A justiça é minha, a vingança é minha, diz o Senhor. O que tem dentro de você? Ai, me fizeram, eu sou assim, agressivo, deprimido, porque me fizeram, me disseram, me falaram, me machucaram, me cutucaram. Então sempre parece que você não tem controle sobre a sua vida. Olha que coisa interessante, parece que a gente não tem controle. Parece que ao nosso redor, todo mundo e todas as situações têm controle daquilo que a gente faz. Mas Deus nos deu domínio sobre todas as coisas. E um dos dons do Espírito Santo é o domínio próprio. É o domínio próprio, é a mansidão. É o longo ânimo, é a longanimidade. Longo ânimo. Mas a gente
A gente não coloca isso na cabeça. A gente quer agir na emoção, a gente quer ser, né, aparência de cristão. Não, eu não posso falar isso porque atrai não sei o quê, porque chama não sei o quê. Não chama nada, gente, chama nada. É claro que você não vai ficar falando palavrão você já sabe que chama exterminador pra sua vida. Mas assim, a gente tá falando de coisas assim, sabe? De outras coisas, a gente tá falando de não ficar com religiosidade na cabeça, com maluquice, entendeu? Criando coisa onde não tem, criando, sabe, verdades que não estão na Bíblia, verdades que não estão na palavra, que não são mandamentos de Deus, que não são. E a gente cria às vezes o nosso próprio evangelho, a gente acredita nele, a gente é o nosso próprio Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. Aí a gente pega lá meia dúzia de palavras que estão na Bíblia, meia dúzia de palavras, meia dúzia mesmo. Pega lá um versículo e aí vira um texto fora de contexto, que na verdade é um grande pretexto. O texto fora de contexto, ele é um grande pretexto. E aí a gente vai lá e pega aquela frase e usa aquilo. Ah, porque, nossa, você é muito agressivo, você grita, você esperneia. E a pessoa fala assim, mas Jesus também teve um momento de ira lá no templo, quando as pessoas estavam fazendo comércio, Jesus jogou tudo para cima. Aí você pega aquela passagem, só essa, você pega esse e aquilo você usa para justificar a tua violência, a sua agressividade. Olha como um texto fora de contexto vira uma justificativa, é um pretexto. Estou pegando um exemplo e tem muitos na Bíblia, muitos. Mas todo pecado teve consequência. Toda mentira, olha assim, às vezes você, a questão da mentirinha, mentirona. Porque você sabe, não existe mentira pequena nem mentira grande, né? Mentira é mentira. Não, mas eu não tô mentindo, eu tô mentindo. Dá até dói. Às vezes dói de escutar pessoas, não tô mentindo, tô mentindo. Gente, que loucura, né? Que tempos que nós estamos vivendo. Deus precisa de tão pouco para agir na nossa vida. Ele precisa de tão pouco. Se você tiver um pouco de fé, Deus trabalha com medidas. Se você tiver um pouco de fé, Ele age na tua vida. Se você tiver um pouco de confiança. Ele precisou de tão pouco para fazer o milagre da multiplicação. Ele precisou de 2 pães, 5 peixes e fez a multiplicação. E alimentou quantos milhares? Deus precisa de uma oração, um jejum. Às vezes o que está faltando para a nossa vida mudar internamente, para o nosso interior se lavar, para o nosso interior ser limpo, para o nosso interior ser renovado, transformado, é isso, é uma oração a mais, é aquela preguiça que você tem de fazer uma oração a mais, um tempinho a mais para o Senhor, é ler um capítulo a mais da Bíblia, é colocar 5 minutos a mais o seu joelho no chão. A gente às vezes é por pouquinho que está faltando, sabe? É caminhar mais um pouquinho, é só mais um passo. Dê mais um passo e permita que Deus lhe dê força para a caminhada, para toda a jornada. Porque se a cada passo pequeno que você der, você se desafiar. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele. E não significa que a gente não vai pecar. A gente peca. Gente, a gente peca. A gente peca o tempo todo. Mas a gente tem que buscar estar em santidade diante do Senhor. Buscar em santidade não é ser santinho do pau oco. Não. Não é aparência de santidade. Não, porque eu tenho uma aparência de santidade, eu falo assim, com um tom de voz manso, sorridente e tal. Como é que você está por dentro? Sepulcro caiado? Será?
O que você carrega dentro de você? Quando a gente fala aqui da promessa da purificação, a gente está falando sobre isso. O que você carrega dentro de você? O que te impede de buscar santidade, purificação, santificação diante do Senhor? É fácil falar, né, Fabíola? Porque realmente você não sabe o quanto me irritam. Eu grito, eu esperneio, eu pulo, eu vou pra cima, eu quero bater, eu quero agredir, porque as pessoas me provocam. Você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que as pessoas fazem comigo. Se eu te contar 1/3 das injustiças que eu sofro, era pra eu estar com uma .40 atirando em todo mundo. Gente, não. Hoje, eu posso sentir a dor da injustiça. E é lícito você sentir a dor. A gente sente a dor porque a gente é machucado, porque a gente é ofendido, porque a gente é caluniado, porque a gente é injustiçado. E eu tô falando de coisas que eu passo no meu dia a dia. Porque a gente é desprezado, porque a gente é maltratado, porque a gente é uma série de coisas. Mas eu tenho uma escolha a fazer. E no final está escrito aqui, olha, escolha Jesus. Converse com Deus hoje, entregue a Ele a sua culpa e tome posse do perdão e da salvação eterna em Cristo. Escolha Jesus. Eu escolho Deus. Porque o pecado vem todo dia. O pecado vem por uma coisa que você escuta e que te desperta algo ruim, um sentimento ruim. Vem por algo que você vê. Sansão, o pecado entrou pelos olhos, ele era mulherengo, ele não podia ver mulher, mulherengo, bicho. Podia ver mulher bonita. Nazireno de Deus, separado do Senhor. Tinha uma missão, um propósito a cumprir. Mas o pecado entrou pelo olho, porque aquela mulherada era bonita, né? Dalila, então, era linda. Por quê? Ela devia ser lindíssima. O que você imagina? Lindíssima. Eu estava conversando com algumas pessoas a semana passada e a gente estava falando sobre algumas coisas. Isso é pecado, não é pecado, aquilo, tal. E eu falei, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Dalila era lindíssima. O pecado, ele não vem assim, o diabo, ele não vem assim, olha, muito prazer, eu sou Satanás, vim aqui roubar, matar, destruir, vou te destruir agora, arrebentar com tudo que você tem, acabar com a tua vida espiritual e vou te arrastar junto comigo, porque não tem salvação pra mim, não vai ter pra você. Ele não faz isso, gente. Ele vem lindo, louro, alto, de olho azul, bonito, charmoso, charmosa, voz mansa, agradável, amigável. Vem em forma de amigo. Vem em forma do falso cristão. Vem aqui, eu gostando de você, eu vou orar pela sua vida, pelo amor de Deus. Ele vem nas coisas, ele vem na sutileza. Isso aqui não faz mal. Isso aqui não... Isso aqui... isso não tem nada a ver. Eu não tem nada a ver. Ele vem com aquilo... Não tem nada a ver. Fabíola, exagero, né? Isso aqui é uma coisa... Não tem nada a ver. Também a gente não pode levar as coisas tão a ferro e fogo. Isso aqui não é pecado. Aquilo não é pecado. Isso aqui também não é assim também. Não é aí mesmo que ele entra. É nessa pequena brecha que você dá. Do não tem nada a ver. Não é bem assim. Nem tudo é pecado. Deus é um Deus perdoador, então, entendeu? Estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da graça. Glória a Deus por isso. Estamos no tempo da graça. Mas nós estamos no tempo do cumprimento da lei. É isso que as pessoas não entendem. Jesus não veio para revogar a lei. A lei que foi determinada no Primeiro Testamento, e a gente, pela graça, a gente recebeu a presença de Jesus, que veio nos entregar a sua vida, e nós vivemos o tempo da graça. A graça não anula a lei. Jesus veio para que a lei se cumprisse. Sabe aquela lei lá?
É para que ela se cumprisse. Não é para você apagar aquela lei e agora viver pecando. Ai, porque agora Jesus está aqui, o nosso Redentor, remiu todos os nossos pecados, então vamos começar a fazer a lambança de novo. Opa! Não é isso que Deus espera de você. A expectativa que Deus tem a meu respeito e a teu respeito é que nós guardemos os mandamentos do nosso coração, é que nós guardemos aqueles mandamentos todos e que nós coloquemos eles em prática. Em prática. Que nós pratiquemos da melhor forma tudo aquilo que nos foi ensinado, tudo aquilo que nos foi determinado, tudo aquilo que nos foi entregue. Tudo aquilo, porque Deus já era infinito em graça lá no Primeiro Testamento. Porque o povo também viveu livramentos, o povo também viveu escapes e tudo pela graça do Senhor. Tudo pela ordem e pela palavra de Deus. Não de forma diferente. Tudo pela graça, pela presença do Senhor Deus nas nossas vidas. Jesus já estava lá, porque na criação do mundo já estava Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Já estava. Se você lembrar lá de Gênesis, no começo, como é que foi formado todas as coisas? Como é que o homem foi formado? Deus não falou, vou fazer a minha imagem e semelhança, porque só eu existo aqui, Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos a nossa imagem e semelhança. A terra era algo sem forma, sem vida, escuro. Mas a palavra diz que o Espírito de Deus pairava. Olha, o Espírito Santo já estava ali. Então, o pecado existe desde sempre, porque o diabo também estava lá na fundação do mundo e ele estava lá prontinho para fazer uma presepada e ele fez. E por um homem entrou o pecado, mas por outro, como a gente leu aqui, nós somos redimidos dos nossos pecados. Ele redimiu os pecados do mundo. Ele se entregou por mim e por você, e aí a gente fica aqui querendo medir o pecadinho, o pecadão, que eu faço isso, não faço aquilo. Bom, tem gente que fala assim, não, Fabíola, mas poxa, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, pô, também é o mínimo, né? Você quer... Eu nunca roubei, nunca matei, também, você quer fazer o quê, né? Não tá fazendo nenhum favor pra ninguém. Tá fazendo nenhum favor para ninguém, porque a pessoa acha que, ai, nossa, mas eu também não é assim. Não roubo, não mato, não prejudico, não... Às vezes o pecado te prejudica. Às vezes o pecado é contra você mesmo. Às vezes o pecado que você comete é contra você mesmo. Quando você mente, você peca contra Deus e contra você mesmo. Porque a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida e vida em abundância. Receba o dom de Deus. Receba o dom de Deus. Às vezes a gente é levado por situações e na nossa correria e no nosso dia a dia, a gente não enxerga, a gente não vê. Quando se dá conta, já fez, já presepou, já pisou na bola. A palavra sempre diz o quê? Vigiai e orai, não orai e vigiai, vigiai e orai. A gente precisa vigiar primeiro. A gente precisa estar sempre atento. A gente vai na igreja, a gente recebe a palavra, Deus determina, entrega do altar, fala com você, te ministra, e aí a palavra vem mastigada, porque Deus traz a revelação através dos profetas, através dos pastores, através dos servos de Deus. E a palavra vem para você ler, meditar, assimilar aquilo, para que aquilo esteja intrínseco em você. Só que você precisa ser terra fértil.
Não tem a parábola do semeador? Você precisa ser terra fértil. Você não pode ter o teu coração duro. Você tem que ter o teu coração quebrantado. Você tem que ser terra pronta para receber. Receber mais do Espírito, receber mais da palavra. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas situações, com os nossos problemas, com as nossas dores, porque ninguém está dizendo que a gente não pode sentir dor, e é lícito que a gente sinta dor, mas a gente tem que lembrar, né, que Deus é por nós. Deus, Ele é por nós. A gente está envolvido ali, ó, na nossa situação. A gente não conversa com Deus, a gente não busca perdão, a gente não busca se limpar, a gente não busca abrir espaço para o trabalhar de Deus. Nós precisamos abrir espaço para o trabalhar de Deus. Porque uma coisa muito me admira, porque às vezes eu converso com pessoas, porque é assim, sabe, gente? Eu como você, eu passo os meus perrengues, desafios, problemas e, enfim, todas as dores que a gente tá vivendo aí, porque a gente tá no mundo, né? Mas uma coisa que eu não gosto no cristão é o mas. Você confia em Deus? Confia em Deus, mas... Você acredita que Deus pode te livrar? Eu acredito, mas... O fulano é tão poderoso, está fazendo contra mim, está me prejudicando, mas quem tem o poder... Aí, olha só, você com a sua boca, cristão, declarando que um João, um Pedro, Mané, um Francisquinho, sei lá o quê, tem tanto poder. Você está declarando que confio em Deus, mas o fulano é tão poderoso que ele pode me prejudicar. Mas a fulana é tão grande nessa situação que a decisão dela pode me... Aí você pega do teu Deus, faz dele desse tamanhinho, e do fulano, da fulana, da cidadã, do cidadão, desse tamanhão. Teu Deus fica pequenininho porque você coloca um mas no meio do caminho. Não, eu confio, mas a gente sabe, mas a gente tem consciência, eu confio, mas... Isso muito me admira vindo de pessoas que servem a Deus, que leem a Bíblia, que louvam, que recebem a palavra, que são ministradas, que têm uma vida de oração. O mas não pode fazer parte da sua vida. Porque a gente tem lá na Bíblia, né? A nossa Bíblia, a nossa amiga guerreira. A gente tem lá. A minha Bíblia é toda marcada, vocês já sabem, né? Como é que ela funciona. Ela é marcada de ponta a ponta, do lado, de todos os lados. Mas a gente tem lá em Hebreus, né, que fala sobre a fé. Né? Em Hebreus a gente fala sobre fé. Que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a gente espera mesmo. E a gente espera em Deus. Aqui, ó, eu gosto muito da passagem de Hebreus e fé. Aqui, eu gosto, aqui, Hebreus, ai, como eu gosto. Olha aqui, ó, a natureza da fé, né? Isso tem que nos trazer confiança. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Deus Criador, Elohim, o Deus Criador, aquele que pela palavra criou todas as coisas. Haja luz, houve luz. Haja firmamento e houve o firmamento. Meu Deus, pela palavra, todas as coisas que estão aqui foram criadas pela palavra, esse mundo maravilhoso que Deus criou para nós. Gente, uma coisa muito... E fala também lá em Romanos, né? Em Romanos a gente tem lá, e fala da fé também lá em Romanos 8.
A fé é uma coisa que em todo o tempo Deus vai falando sobre a fé. E é muito bom que nós possamos crer que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, que nós tenhamos fé em Deus, em Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que é vencedor invicto, porque pela fé que nós temos na Trindade, em Deus, nós não podemos esquecer. Quando você vai orar, você não pode esquecer disso. Que o Espírito Santo de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Coisa maravilhosa. É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. A gente peca, mas a gente não pode ficar morto no pecado. A gente erra o tempo todo. Só que a gente não pode se acomodar nisso. Hoje eu não vou orar porque Deus deve estar triste comigo. Eu tenho até vergonha de orar. Eu já ouvi, tem gente que fala assim, eu não me sinto... Já passei por isso também. De falar assim, eu não me sinto digna de orar. Eu não me sinto digna de entrar na presença do Senhor. Já aconteceu comigo, porque eu não sou diferente de você. De eu fazer, ou falar, ou ter uma atitude, ou ter um rompante, ou ter sei lá o quê. E aí depois, quando eu vou dobrar meu joelho para orar, ficar até envergonhada de falar com Deus. Falar, meu Deus, como é que eu vou falar com Deus depois de uma dessas? Começa se limpando. Começa falando com Deus, se limpando. Começa a falar com Deus exatamente dessa forma, buscando conserto, se conserta, se limpa e se perdoa, porque eu vou falar uma coisa para você. Deus te perdoa, você é que não se perdoa. As pessoas que te cercam que não te perdoam. O diabo é que te acusa. Porque ele é um acusador, ele vem mesmo para ficar ali te cutucando todo dia. Ó. Lembra aquilo que você fez 1 ano atrás? Então, isso que você está sofrendo hoje é consequência do que você fez 1 ano atrás. Olha lá. Ele fica um pica-pau em você, ó. Quer comprar um pica-pau? 2, 3, 4. É assim que ele fica. Todo dia em você. Todo dia te cutucando. E aí você começa a ligar pontos que não existem, né? Começa a ligar pontos que não existem. Começa assim, é mesmo, né? Nossa, porque eu tô passando por isso, porque, nossa, naquele dia eu fiz tal coisa, eu me precipitei. Eu não sei... Gente, uma coisa é você viver as consequências dos seus atos, ok? Porque a gente vive as consequências dos nossos atos. A gente faz alguma coisa aqui que de repente é boa, a gente vai viver a consequência daquilo. E se a gente faz algo de ruim, a gente vai viver também. Mas calma, uma coisa é você viver a consequência dos seus atos, outra coisa é você viver no peso de um pecado. Viver num peso eterno de um pecado. Meu Deus. Deus está me castigando. Eu não sei de onde que tiraram essa história. Quando eu era criança, existia um dito popular, porque não sei de onde que saem essas bobagens. Deus castiga. Cuidado que Deus castiga. Deus não castiga ninguém, gente. Pelo amor, de onde que tirou esse negócio que Deus castiga? De onde que saiu o negócio de que... Ai, misericórdia, tanta ignorância que dói. Você vive as consequências dos seus atos. Se pro bem, se pro mal, Ponto. Tira Deus desse negócio. Para de ficar colocando responsabilidade em Deus de coisa que... Deus não vai te castigar. Deus castiga. Tu faz isso. Ainda falava isso para as crianças, para assustar a criança. Olha que ignorância, que coisa absurda. E aí depois você quer que a criança tenha uma confiança em Deus, num Deus castigador. Olha que coisa interessante. Aí depois quer levar a criança para a igreja e ensinar a criança. Olha, Deus é perdoador. Aí dá vontade de pegar uma criança bem esperta que fala assim, ué, papai, mamãe, mas você não falou que Deus era castigador? Para ver qual é a resposta que esse cidadão tem. Não é verdade? A pessoa fala bobagem. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso.
A gente colhe do fruto das nossas ações, para o bem e para o mal. Diferente de pecado. Diferente. O pecado inconsciente, que depois vocês tomam conta, puxa, eu fiz isso, putz, nossa, vai lá, pede perdão, Deus conhece teu coração, meu amigo, Deus te conhece, Ele te criou, Ele te formou, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, Ele te escolheu, você era uma massa informe lá no ventre da tua mãe, e Ele te escolheu, Ele te chamou de filho, Ele falou, você é meu. Você é meu. Ele sabe das tuas fraquezas. Ele conhece as tuas dificuldades. Ele sabe das tuas dores. Ele sabe aonde é mais complicado para você de avançar. Ele conhece as suas limitações, mas lembre-se que nós humanamente temos limitações, mas nós somos ilimitados no Espírito e o poder de Deus que atua em nós é ilimitado. Então não dá para a gente ficar usando o dito popular de que a carne é fraca, porque se a própria palavra diz que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, então nós temos que agir no Espírito. Nós precisamos agir no Espírito para viver qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de livramento, Ele é um Deus de escape, Ele é um Deus de cuidado, Ele é um Deus de proteção. Ele é tudo isso e muito, muito mais. Mas Ele tem uma expectativa em relação a mim, em relação a você. Ele tem uma expectativa de que nós o busquemos todos os dias, de que nós nos acheguemos a Ele, de que nós nos derramemos na presença dEle com o coração sincero. Senhor, olha, pisei na bola hoje, olha, hoje eu errei, hoje me perdoa. Eu errei consciente, Senhor, porque eu sei que isso não te agrada, mas eu não tive controle naquele momento. Eu não tive controle naquele momento. E, Senhor, eu te peço, me dá domínio próprio. Me dá, Senhor. Me dá me ensina uma forma nova de agir. Me ensina, Senhor, uma forma diferente de me colocar diante das pessoas, diante de Ti, diante de mim. Né? A gente precisa também buscar essa comunhão com Deus. A gente vai errar muito, a gente vai bastante. A gente vai pecar muito. A gente não vai ser santinho o tempo todo. A gente tem esse negócio de que, porque a gente não sei o quê, porque, meu Deus, eu tenho que ser, não tem que ser, gente, não tem que ser. Não tem nenhum lugar que te fala que você é obrigado a ser nada. Não existe. Isso é o teu mindset que tem que mudar. Isso é uma metanoia que tem que acontecer dentro de você. Você precisa ter a transformação e a gente precisa ser renovado pela renovação da nossa mente, através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Deus. A gente precisa ser renovado, transformado, ensinado. A gente precisa ser ensinável. Nós somos muito arrogantes. Nós precisamos ser mais humildes. Porque a gente erra e a gente ainda quer insistir no erro, ainda quer justificar que a gente tem razão. E a gente quer pegar aqui um versículo X e justificar e falar assim, olha, você vê, tá na palavra. A pessoa é tão cara de pau que ainda fala que tá na palavra. Gente, a gente precisa ter mais temor no coração. Isso é uma coisa muito séria. A gente precisa ter temor e tremor diante do Senhor. O Davi,
pecou. Você pega lá nos Salmos, quantas vezes Davi entra na presença do Senhor. Senhor, olha, eu pequei. Me justifica, me ajuda. Chorou na presença do Senhor. Chorou. Pediu remissão do seu pecado e chorou diante da presença do Senhor. Quebranta o teu coração na presença de Deus e Ele vai te perdoar. E aí isso vai sair da tua cabeça. Porque tudo que fica te martelando o tempo todo, dizendo que você pecou, que você pecou, que você pecou, que você está sofrendo a consequência do pecado, que não sei o que, tudo isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Não vem de Deus. O único que não tem salvação, não tem pecado, meu amigo, é Satanás. Você está ligado isso aí? Você já sabe. Não tem caminho para esse cara, não tem salvação. Acabou. Para ele não tem salvação, não tem perdão, para ele não tem. E o que ele quer? Ele quer te arrastar junto. Porque o cara era tão esperto, né, astuto, que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos a despencar junto com ele. Fazer um motim, se revoltar contra Deus. Olha como ele é espertinho, né? E ele é tão espertinho que se você não for bem esperto, mais esperto que ele, você cai também. Deus tem todos os dias essa expectativa e essa esperança de que sejamos pessoas melhores. Eu falei de Gálatas aquela hora, né? E a gente tem que lembrar sempre que, é como eu falei, às vezes a gente tem o desejo de justiça, de vingança, disso, daquilo, de pagar o mal com o mal, de revidar. Isso é a tua carne. Isso é a tua carne. Mas lá em Gálatas, olha só o que diz. Em Gálatas, no capítulo 5, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E eu queria finalizar deixando essa palavra para você meditar. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 até o 26. Ele fala assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que é o longo ânimo, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros ou tendo inveja uns dos outros. Isso é uma coisa maravilhosa, gente. Isso aqui é para a gente parar, pensar e refletir. A gente não pode deixar que a carne nos domine a esse ponto de nós nos levantarmos desta forma. Amém? Dentro desses pecados, a gente já sabe o que desagrada a Deus, a gente já conhece. A mentira desagrada a Deus, a luxúria desagrada a Deus, a inimizade, a inveja, a feitiçaria, idolatria. Está idolatrando o que, criatura?
Aqui não sou eu que estou falando, eu, Fabíola. Está idolatrando o quê? O que você está colocando acima de Deus? O que é que você está colocando no lugar, num altar que onde só poderia estar o seu Deus, o seu Senhor, o teu Salvador? O que é que você está colocando ali? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, viu? Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso é importante da gente ter isso em mente. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Por isso nós não podemos servir a dois senhores. A gente não pode dizer que é cristão e tá lá, obrigado Deus, Senhor, e aí reza um Pai Nosso. Aí o cara reza o Pai Nosso e vai lá e faz simpatia. Gente, a feitiçaria tá contra o Senhor. Reza o Pai Nosso, aí depois vai lá e faz um trabalhinho lá contra o A, o B, o C, o D, e acha que Deus está te protegendo? Você acha mesmo? Você acha que Deus está nesse negócio? Não é possível. Será que a gente não precisa parar, pensar, refletir? Deus está nesse negócio? Aí a pessoa tem a moral de falar assim, que Deus me guarde. Eu já escutei de um povo desses assim, que faz uns negócios assim e tal, serve a outros deuses, não só a Deus, o Senhor Jesus Cristo, serve a outros deuses, mas na hora que o calo aperta, ele fala assim, Deus me ajuda, Deus me salve, reza um Pai Nosso, é uma coisa... Eu não sei que pecado maior existe do que você querer dividir a glória de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, desculpa. Sou obrigada a falar. As pessoas às vezes não gostam das coisas que eu falo, mas eu tenho que falar a verdade, a real realidade dos fatos para você. Né? Porque uma coisa é a gente fazer essas coisas na ignorância, sem entendimento, sem saber o que está fazendo. Outra coisa é você fazer sabendo o que você está fazendo. Sabendo exatamente o que você está fazendo. Não é verdade? Ó, falei em Romanos 12 lá, né? Que Deus faz justiça nas nossas vidas. Mas que Deus nos dá aqui a indicação, né? E as recomendações de como a gente tem que viver. Às vezes a gente é prejudicado, a gente é magoado, a gente é ferido, a gente é machucado, a gente é humilhado, a gente é tanta coisa. Mas a palavra de Deus, ó, em Romanos 12, que diz, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês. É difícil. É difícil. Eu falo para você, é difícil. É difícil. É desafiador. É desafiador você pegar o nome daquela pessoa que te persegue todos os dias, que te faz o mal, que busca te prejudicar, que quer puxar o teu tapete, e você dobrar o teu joelho, colocar diante do Senhor e abençoar uma vida dessa. É difícil, é dolorido, porque na tua carne, porque na nossa carne a gente quer vingança, a gente quer, Senhor, faz justiça na vida desse cara, dessa fulana, desse fulano. O que a gente quer é justiça. Mas aí Deus fala, abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, ou seja, não seja arrogante.
Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiças com as próprias mãos, nem deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso é um dos grandes desafios que a gente tem para não pecar. A gente está falando sobre se purificar hoje. Porque hoje a proposta do nosso devocional é nos purificarmos, nos santificarmos na presença do Senhor. Lembre-se, hoje é o dia de viver a promessa da purificação. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Isso é Isaías 1,18. Nós começamos o nosso devocional com essa passagem. Mas nós já falamos de Gálatas, nós já falamos de Romanos, nós já falamos de outras passagens aqui. E aqui Deus fala. Nós falamos de Hebreus sobre a fé. Aqui fala para nós que a gente não pode pagar o mal com o mal. Que nós temos que abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Isso, olha, gente. Olha, gente, isso é assim. Olha, a gente tem que estar muito no espírito mesmo. E eu sou muito honesta. A gente tem que estar buscando muito no espírito mesmo. Porque se a gente não estiver buscando muito, mas muito no espírito, a gente cai. E a gente quer mesmo é vingança. Porque a nossa carne, ela quer o quê? A nossa carne, ela grita. Ela grita todos os dias, ela grita. Ela quer se sobrepor ao nosso espírito. Mas nós temos aqui, ó, quais são os frutos da carne, quais são os frutos do espírito. Nós temos aqui as recomendações de Deus em Romanos 12, de 16 a 26. Como nós devemos agir diante do mal que recebemos? Como nós devemos agir com os nossos irmãos? Como nós devemos agir diante de Deus? Porque se Deus fala, não se enxerguem sábios diante de seus próprios olhos, não seja arrogante, seja humilde, tenha o seu coração quebrantado. Jesus, com toda a sua sabedoria, ele era filho de Deus, cara, ele era filho de Deus, filho único, unigênito, do Deus Todo-Poderoso. E ele veio pregar humildade. Sabe lá, lembra em Moisés lá? Quando ele viu a sarça lá? Quando ele ouviu a voz do Senhor? E aquela sarça ardendo? O que foi que veio? O que foi que a voz disse? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Tira a sandália dos teus pés tem um significado de dispa-se da sua glória. Tira essa sandália que você trouxe do Egito, onde você era um príncipe, porque você foi criado como um príncipe. Deus chamou Moisés a tirar a vaidade, a arrogância, a tirar as sandálias tem um significado muito mais profundo, muito mais profundo. Tira as sandálias dos seus pés, tira essa arrogância, tira essa altivez, seja humilde. Olha, o lugar onde você pisa é santo.
Amém? Na presença do Senhor, nós temos que nos despir de tudo aquilo que é a nossa humanidade, dos nossos sentimentos, da nossa carnalidade. Na presença de Deus, nós temos que nos despir de tudo isso. E irmos na presença de Deus, humildes, quebrantados, como Jó entrou na presença de Deus, como o rei Ezequias entrou na presença de Deus. Você lembra a história do rei Ezequias? Se não me engano, está no livro de Isaías também. Não é verdade? Eu acho que está. Entendeu? Ezequias foi cometido por um rei que serviu a Deus, que assim que ele assumiu o reinado, o que aconteceu com ele? Ele foi lá e restaurou a casa do Senhor, restaurou o templo, ele servia a Deus, ele era obediente à palavra. Um dia Isaías foi lá, porque Ezequias ficou doente, foi cometido por uma doença muito grave. E aí, o Senhor mandou Isaías lá. Foi lá no palácio. E falou o quê para ele? Olha, Ezequias, o Senhor me mandou aqui. Eu vou te falar. Arruma a tua casa. Coloca a tua casa em ordem. O que significa? Arruma a tua vida, coloca as coisas em ordem. A tua casa é a tua casa espiritual, não é arrumar a casa e lavar a louça, né? Arruma a tua casa é coloca a tua vida em ordem. Né? É tipo assim, peça perdão para quem você tem que pedir, ajuda quem você tem que ajudar, resolve o que você tem que resolver, tira as pendengas da sua frente. Porque você vai morrer. Você vai morrer. Essa doença aí, ó, vai te matar. O que ele fez? Ele se humilhou. Olha o que é humilhar-se e despir-se de arrogância ou de qualquer outra coisa. Humilhar-se diante do Senhor. Ezequias recebeu aquela palavra. Virou-se na parede, virou-se para a parede. Entrou na presença do Senhor e clamou. E clamou com humildade. E aí, Deus ouviu a voz dele, né? E viu a humildade do coração, viu que ele se quebrantou, viu que ele se despiu da posição dele de rei e entrou na posição de servo, de filho. E ele pediu como filho. O que é que Deus fez? Isaías volta lá. Isaías não tinha nem saído do pátio do palácio ainda. Isaías volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele e que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Isaías voltou lá e falou assim: olha, o Senhor mandou te dizer que ele ouviu a tua oração. Deus tem um ouvido pronto para ouvir a oração de um coração sincero e quebrantado. A palavra de Deus nos diz: a oração do justo muito pode em seus efeitos. A oração do justo, não é oração, é a oração do justo. Porque orar, muita gente ora, rezar, muita gente reza, né? Expresse como quiser. E tá tudo bem. Estamos aí, somos cristãos. Mas Deus ouviu a oração do rei Ezequias. Olha, lembre-se, o rei Josafá, perseguido por 3 reinos, 3 povos vindo contra ele. 3 povos vindo contra ele. Ele convocou o povo, convocou os levitas, convocou todo mundo, e vamos orar, e vamos clamar, e clamou, e falou da palavra do Senhor. Eu gosto muito dessa passagem. Eu gosto demais dessa passagem. Tá lá em 2 Reis, hein? Tá lá em 2 Reis. Se não me engano é capítulo 20, 19, né? A gente às vezes a gente erra, né? Mas é... aqui, ó. Reis 18, 19. Eu gosto muito dessa passagem do rei
Josafá, e ele tá lá em 2ª mesmo. Ele tá lá em 2ª. É isso mesmo. É 2ª Crônicas, eu acho. É 2ª Crônicas 19. Olha, é bem louca, né? E aí, fala da história do rei Josafá. Bom, enfim, tá aqui. É isso mesmo, ó, mas eu queria só passar a passagem para vocês. É 2ª Crônicas, capítulo 20, tá? 2ª Crônicas, capítulo 20, todinho. Eu não vou ler porque ele é muito, muito longo. Ele é muito, muito longo, mas eu vou deixar essa palavra para você também, para você poder refletir. 2ª Crônicas, capítulo 20. E conta a história do rei Josafá, que 3 povos estavam vindo contra eles para destruir mesmo o povo de Deus. E ele foi lá e ele conclamou o povo, e ele orou, né? E ele pediu a Deus, e aí Deus mandou um escape. E a palavra de Deus foi assim, olha... Ai, gente, ele falando com o povo é uma coisa linda, né? Ele falando assim, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas, nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Isso é uma grande bênção, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí, aconteceu tudo isso e ele viveu o livramento. Porque Deus falou para ele, nessa guerra, você não vai ter que guerrear. Você vai descer lá no vale, você vai lá no lugar combinado, você vai lá. Mas essa guerra, você não vai ter que guerrear. E aí, Deus mandou uma confusão no arraial do inimigo, que era tudo amiguinho e estava se juntando para matar ele. No fim das contas, todos eles se mataram. Antes de chegar, eles começaram a guerrear entre eles mesmos. Eles mesmos se ficaram muito loucos e começaram a... Entendeu? Eles guerrearam entre eles se mataram, eles se dizimaram. E aí, a palavra diz, apenas com os teus olhos contemplará o livramento. Eu não sei exatamente em que versículo está, mas é tão maravilhoso. Olha, é tão lindo isso que Deus fez. No momento em que eles começaram a cantar, né? Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, brigaram entre eles, para destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram-os e destruíram-se uns aos outros. Então, meu amigo, não se preocupe com as pessoas que estão se juntando, com as panelinhas que se juntam para destruir você. Porque um dia eles vão se matar entre eles mesmos. Um vai querer, o ego vai falar mais alto, um vai querer ser mais que o outro, um vai querer ser maior que o outro. E eles vão se arrebentar entre eles mesmos. Tá tudo certo. Deixa que Deus age. Só continua declarando, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Continua dando graças ao Senhor. E deixa que eles se matem, porque uma hora um vai acabar com o outro. E tá tudo certo. Você não tem que pôr sua mão, porque lembra Romanos 12 lá. Minha é a vingança, diz o Senhor, e minha é a justiça, diz o Senhor. Deixa que eu faço, né? Quando os homens de Judá chegaram, que eram os homens do rei Josafá, né? O povo de Deus, quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto onde se pôde olhar para o deserto, procuraram para ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos nos chãos, não havia nenhum sobrevivente.
Josafá e seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Com isso, gente, Deus falou, desce lá no vale, ok? Desce lá no vale, vai lá porque essa guerra, quem vai guerrear por você sou eu. Pega a tua espada e desce lá. Pega o teu povo, pega o teu exército e vai. Porque a guerra, essa guerra não é tua. Deus fala, olha, nossa, a palavra de Deus foi maravilhosa. Escutem com atenção todo o Judá e moradores de Jerusalém. E rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão que vem contra vocês. Pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. E eu quero finalizar esse vídeo e esse tempo que nós passamos juntos aqui, dizendo exatamente isso. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Em nome de Jesus, tenha fé e confiança de que o Senhor está com você. Neste dia, nesta semana, nesse mês de fevereiro. Que a paz que excede todo entendimento, que as bênçãos declaradas aqui, que a presença de Deus, que os frutos do Espírito Santo se manifestem na tua vida. E você tenha um mês de fevereiro diferenciado na presença de Deus, que você tenha santidade, que você busque se humilhar, que você busque se quebrantar, que você busque ouvir a voz de Deus, que seja um tempo de intimidade. Intimidade a gente cria com constância, disciplina. Hoje eu tô com vontade de orar, eu oro. Amanhã eu não tô com vontade de orar, eu oro. Hoje eu tô com vontade de louvar, eu louvo. Amanhã eu não tô com vontade de louvar, eu louvo. Hoje eu tô com vontade de jejuar, amanhã eu não tô com vontade de jejuar, eu jejuo. Isso é constância. Não adianta você se organizar para fazer as coisas e não cumprir. Disciplina é constância. Se você não tem disciplina e não tem constância, você não alcança os seus objetivos. Isso é para a tua vida secular e isso é para a sua vida espiritual também. Não é todo dia que você acorda cheio de alegria no seu espírito. Não é. Claro que não é, gente. Pelo amor de Deus. A gente não pode ser hipócrita. Ai, mas a palavra diz que o povo de Deus é o povo mais alegre dessa terra. Nós temos que ser alegre. Temos. Quem fala isso pra você é o cara que fica se autoflagelando pra ficar sorrindo do lado de fora o tempo todo. Você pode ter um semblante de paz. Você pode ter um semblante de tranquilidade. Você não precisa ficar pulando feito um mico de circo para dizer que você está alegre na presença do Senhor. Tenha sabedoria, inteligência. Nós temos que ser alegre. Você não tem que nada. Você não tem que nada. Porque você me diga onde na palavra está dizendo que você tem que isso ou que tem que aquilo. Não tem que nada. Ninguém tem que nada. Entendeu? O que tem é que cumprir a palavra. Quem derrama alegria sobre você é Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que te dá força para caminhar. É Ele que alegra os teus dias. E mais do que isso, mais do que se alegrar com as coisas terrenas, se alegrar com as coisas que estão à nossa volta, se alegrar com as pessoas que nos tratam bem ou nos tratam mal, as coisas que estão ao nosso redor, elas não podem determinar se o nosso dia vai ser alegre, vai ser triste, se vai ser bom, se vai ser ruim, se a gente vai estar de pé ou vai estar deprimido, se eu vou andar, se eu vou ficar parado, se eu vou comer ou se eu vou... Não é isso. A alegria do Senhor é a tua força.
Você tem que se alegrar porque você é salvo e teu nome está escrito no livro da vida. A alegria da salvação. Alegre-se porque o teu nome está escrito no livro da vida. Alegrem-se. Essa é a maior alegria que você pode trazer para a tua vida. Esse negócio de ficar com aparência de santidade, sorrisinho no rosto, tomzinho de voz manso e podre, sujo por dentro, não funciona para Deus. Deus conhece o meu interior e o teu interior. Deus quer sinceridade, Deus quer limpeza, Deus quer quebrantamento. Em nome de Jesus, isso é purificação, isso é santificação. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, busque santificar-se diante do Senhor, da forma mais honesta e sincera que você conhece e que você sabe, com tudo aquilo que você sabe, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem. Procure realmente buscar diante do Senhor essa santidade. E você vai ver a diferença daquele que serve e que não serve a Deus. Malaquias 3,18. E você vai viver essa diferença em nome de Jesus. Deus abençoe um mês de fevereiro diferenciado debaixo da graça, do amor, da proteção do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amo vocês. Beijo.